Olá, queridos telespectadores da nossa rádio, TV Web, Ação de Graças. Estamos hoje um dia especial com a dona Lucelena, que trabalha conosco já há alguns anos na administração e gerência de nossa paróquia. E a gente queria conversar um pouco com ela, quer fazer um colóquio bem assim informal, mas ao mesmo tempo para recordar a sua presença e seu trabalho tão fiel, tão constante na nossa paróquia. E a gente quer conhecer um pouquinho da realidade dela, a pessoa dela. Ela chegou aqui na nossa paróquia, quando que ela chegou, como que ela se envolveu nesse primeiro momento, os seus primeiros momentos de Paróquia Santíssima Trindade. Conta pra gente, dona Lucelena, sobre a sua vida nos primeiros momentos nessa paróquia e no seu envolvimento na nossa comunidade paroquial. Boa noite. Foi muito interessante, Padre Júnior. Eu fazia parte do grupo de liturgia, das 7 horas da manhã, eu e o Wilson. A gente fazia parte. E foi muito interessante quando o padre Anísio, né, há 20 anos, pediu permissão ao Wilson para eu trabalhar 3 meses com ele. E o Wilson falou comigo. Eu achei estranho, porque eu não tinha intenção nenhuma de trabalhar nessa instituição religiosa. Eu era dizimista, eu fazia parte da liturgia, mas não tinha essa intuição. Mas um dia ele chegou assim, de repente, quando terminou o horário de liturgia, e já falou que eu fosse falar com ele na terça-feira. Pronto, eu fui, a gente conversou, acertou alguns pontos, e eu fiquei um período com ele, de 4 anos. 4 anos. 4 anos com o Padre Anísio. Logo em seguida do Padre Anísio, na verdade, em todo o período do Padre Anísio, logo em seguida veio o Padre Rui, e nesses 2 tempos fortes, quais são os elementos, quais são as realidades de história sua nessa comunidade que você mais chamaria atenção, destacaria nesse percurso bonito de fidelidade e de trabalho nessa paróquia? Elementos, água e fogo. Água e fogo. Mas o que mais me chamou a atenção de ficar aqui foi a sede pela organização. Eu sempre quis defender a organização dentro de uma igreja. Tem pessoas que acreditam que não existe uma administração dentro da igreja, né? E eu quis mostrar isso. Quando eu percebi, eu disse, aqui há um campo para a gente trabalhar a administração. E aí foi que eu comecei, né, de fato, a me organizar juntamente com o Padre Rui já, né? E a gente trabalhou muitos pontos organizacionais. Dentre eles, as comunidades, que antes, né, era diferente. E com o Padre Rui a gente começou a trabalhar com as comunidades. E um ponto muito importante com o Padre Anísio foi o que eu aprendi espiritualmente. Né? É uma pessoa que me ensinou muito para se trabalhar espiritualmente e me ensinou a amar a pastoral do dízimo. E foi aí que a gente começou toda a história. Quando o Padre Rui chegou, pronto, aí a gente trabalhou o pastoral do dízimo, a gente trabalhou as comunidades, né? E eu sempre dizia, Padre Júnior, que eu não queria trabalhar em financeiro. A única coisa que eu não queria era trabalhar com financeiro. Né? E foi muito interessante. Ainda hoje eu continuo trabalhando, o meu ponto forte, né, é o financeiro. Eu dizia isso para ele, que não queria. Muito interessante. A gente pode dizer que no primeiro período do Padre Anísio, espero não estar equivocado, foi um período muito marcado pela uma organização marcada muito pelas divisão entre as comunidades, assim, não divisão, mas organização entre as comunidades. O Padre Anísio ficava mais com uma área da matriz, Padre Teodoro mais com uma área Era dividido em 5 áreas. 5 áreas. Nós tínhamos 21 comunidades. 21 comunidades. Era muita comunidade. E como é que era essa organização? Era isso mesmo. A área 3 era com o Padre Anísio. Tá.
né? Que era a área Santa Edviges, que hoje chama área Santa Edviges. Certo. E área 1 e área 4 com o padre Adriano. E área 2 e área 3 com o padre Teodoros. Ah, que interessante. Então, ele se organizava dessa forma, era uma forma muito interessante, porque assim identificava mais o religioso com aquela área. Depois veio o Padre Rui, e o Padre Rui tratou de criar um aspecto mais vinculado à pessoa do pároco. Então, unificou mais a questão das áreas, não foi assim? Exatamente. Ele conseguiu trazer todas essas áreas para ele, né? E pronto. Aí ele saiu dividindo através de celebrações. Entendo. Mas tudo era centralizado em Padre Rui. Ótimo. E agora, nessa nova gestão que a gente tem levado, eu, né, com o seu auxílio, vivendo tremendos, certamente grandes desafios como administração pastoral, hoje tentando entender a paróquia nesses aspectos, com um aspecto de secretaria, com um aspecto de pastoral com o NAP, junto com o Beckson, secretaria junto com a Ilha, você com o trabalho com a Ana Cristina, com a parte de administração e gestão, administração, nesse momento o grande desafio de retomar todo o caminho de gestão e organização da paróquia, o que você chamaria mais atenção nesse último período, nesse período atual de vivência, gestão e trabalho que você está vivendo? Com o padre Júnior, né? Francisco Júnior, nosso atual pároco, né? Desafios, muitos desafios. É o homem da mudança. Né? Padre Júnior veio mudar completamente a nossa vida, a nossa história, né? E principalmente essa questão administrativa interna, né? Mexeu bastante e a gente vive de desafio, todos os dias a gente tem algo novo. Eu digo, não, a gente não tem problema de depressão por uma coisa só. Ele gosta de muitas coisas novas, né? E é um desafio muito grande, mas com esses desafios a gente vai crescendo. E aí eu fiz uma junção do tempo que eu trabalhei com o padre Anísio, os 4 anos. Eu trabalhei com ele, eu aprendi a amar as pastorais, grupos, movimentos, entender que a gente precisa sobreviver de uma parcela chamada dízimo, né? E comecei a trabalhar nas comunidades. Com o padre Rui, eu entendi mais o sistema de comunidades, né? Porque a gente ficou nessa parte de tesouraria, no financeiro, e eu dava assistência a todas as comunidades, como ainda hoje acontece. O padre Rui queria tudo, menos que as comunidades saíssem de perto de mim, porque ele sabia que a gente dava uma assistência maior. E nesse período também, padre Júnior, a gente ministrava cursos, né? Os tesoureiros que entravam, eles tinham treinamento, e a gente trabalhou também essa questão acadêmica. De certa forma, a gente trabalhou a questão acadêmica. E com você a gente tem que trabalhar tudo. Tem que estar estudando todos os dias, a gente tem que saber acolher de uma maneira diferente, tem que saber trabalhar em equipe, porque a gente tinha nossas individualidades, cada setor era individual, com você isso não funciona. Tem que trabalhar com todo mundo. Então, é desafio, muito desafio. Cada um tem sua realidade e tudo forma um grande aprendizado na vida da gente. Sem dúvida, esse grande desafio acaba movendo a gente, tira a gente muitas vezes até do eixo, porque às vezes algumas coisas acabam sendo confrontadas, sofridas, cansadas, mas eu acho que o que acaba sendo fundamental no nosso caminho é a perseverança e a fidelidade. Mesmo nos cansaços, nas dores, nos sofrimentos de uma organização, de uma paróquia, mesmo nos entrecontos, o que fica é a fidelidade. A gente passa a dor, passa o sofrimento, passa os cansaços, mas quando a gente fica e dá a cara, fecha a camisa por isso, eu acho que a gente fica no final das contas com a fidelidade
de um e do outro. É como a gente diz, comer 1 quilo de sal com o outro. É conhecer o outro, é fazer o caminho com o outro, sofrer nesse caminho exigente de uma administração. Por isso que eu falo, partilhando, escutando a Dona Helena e ela falando de toda essa realidade. E por isso também eu agradeço muito. Eu agradeço pela sua fidelidade, perseverança e mesmo nos cotidianos cansativos de uma administração, ter a coragem de perseverar e ainda sorrindo. Porque Deus te abençoe e muito obrigado. Tem uma última palavra para a gente concluir o nosso programa. Pronto, as últimas palavras, não é só uma, né? As últimas palavras é porque dentro de tudo isso, Padre Júnior, existe a fé. A fé que está tão banalizada hoje, mas eu ainda creio. Quando a coisa está muito pesada, eu corro para o Santíssimo, me fortaleço, eu me sinto mais fortalecida nele, me sinto também amparada por Nossa Senhora. Agradeço a São Pedro Julião e Marde, né, por ter trazido o Santíssimo para nós. E isso é muito bom, porque isso fortalece. Tem dias que a gente sai, eu acho que eu não volto mais, né, de tantos desafios, de tanta... É muita ameaça para a própria vida da gente, né? Mas é a fé que remove a gente e o compromisso. Se você não for compromissado em grupos, pastorais, movimento, até dentro de uma administração, você não consegue nada, você não aguenta. Então, o compromisso move a pessoa. Eu me sinto movida pelo compromisso, pela seriedade que eu levo isso aqui. É isso. Muito bom. Deus te abençoe. Muito obrigado. Vocês que vão ver, estar e testemunhando esse caminho bonito de gestão, trabalho na paróquia, vai entendendo o tamanho disso tudo. E vai também sendo companheiros, parceiros de nós. Obrigado, Helena, pelo seu trabalho, pela sua perseverança. Deus te abençoe e Deus abençoe a cada um de vocês. Uma boa noite.